Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa Escola de Integração e Segurança do Trabalho para a Construção Civil. Hoje a gente vai estar falando sobre segurança do trabalho no canteiro de obras. Será uma integração aos riscos e também ao conhecimento de como proteger a sua vida no canteiro de obras. Trataremos aqui de assuntos específicos de construção civil, riscos específicos e assim como mostraremos como você vai proteger a sua vida no dia a dia do canteiro de obras. Antes, conheça um pouco da história da nossa empresa. Então, a BCI, construtora incorporadora com uma vasta experiência na construção civil, iniciou suas atividades em 2010 na cidade de Chapecó. Seu foco principal está na incorporação e na construção de obras residenciais, atuando também no projeto de corporativos e residenciais para terceiros. A construtora preza pelo bom atendimento, a qualidade de execução da obra e o cuidado com seus colaboradores, garantindo a excelência em seus empreendimentos e a segurança de você, colaborador, que veio atuar dentro da nossa empresa. Uma história de sucesso é construída com coragem, determinação e muitos sonhos. É fruto da visão de quem acredita no trabalho de hoje e enxerga oportunidades e projetos de um futuro repleto de progresso. E foi com esse espírito empreendedor que, há 10 anos, a BCI Construtora e Incorporadora iniciou suas atividades, construindo com muita garra uma trajetória de conquistas e aprendizados. Hoje, a BCI se consolida no mercado imobiliário de Chapecó e região, sendo especializada na construção e incorporação de obras residenciais, realização de projetos e loteamentos, além de possuir sua própria imobiliária. Formando uma força de trabalho única, focada em entregar aos seus clientes obras e empreendimentos que têm como principal diferencial o padrão de qualidade e a verdadeira preocupação em cada detalhe. A construção civil em Chapecó é pujante e contribuir para o desenvolvimento de uma cidade que é referência em todo o Brasil é motivo de muito orgulho e um desafio constante de sempre inovar e entregar os melhores imóveis. Assim, a história da BCI faz parte da história de Chapecó e da vida de inúmeras pessoas que confiaram e apostaram no trabalho da empresa. Celebrar 10 anos de existência também é reforçar o compromisso de ser uma empresa séria e comprometida com valores e princípios muito bem fundamentados. BCI, há 10 anos, a qualidade que a sua vida merece. Que grande história tem a nossa empresa e você faz parte dela a partir de agora. Então vamos começar nossa aula de integração e segurança do trabalho, muito importante para o seu dia a dia no ambiente de trabalho. Quando a gente fala em segurança do trabalho, pessoal, é muito importante saber que a segurança do trabalho está integrada aos processos produtivos da nossa construtora. Saber que a segurança do trabalho sempre está em primeiro lugar. E para conhecer um pouco sobre segurança do trabalho, é muito importante saber identificar riscos, saber identificar situações que possam provocar algum tipo de acidente para você, colaborador, ou até mesmo desenvolver algumas doenças a longo, curto ou médio prazo. Muito importante fazer a prevenção e ter a conscientização sempre em nosso coração e nossa mente. É muito importante também ter conhecimento dos 3 pilares do acidente do trabalho. Ele ajuda muito a identificar riscos, prevenir incidentes e evitar grandes acidentes. Quais são esses 3 pilares? O ato inseguro é o primeiro pilar. É muito importante você mentalizar isso. O ato inseguro é aquela situação em que você sabe que está prestes a fazer algo errado e faz assim mesmo. Você sabe que tem que entrar na obra e usar um capacete, não usa. Você sabe que tem que usar um protetor auricular em momentos que você tem exposição a ruído e não faz o uso. Isso são atos inseguros que levam a acidentes, doenças e outros problemas de saúde. Então é muito importante ter esse conhecimento. Outro pilar da segurança e dos acidentes de trabalho é o ambiente de trabalho. As condições do ambiente de trabalho. Muitas vezes o colaborador sabe utilizar os equipamentos, sabe identificar seus riscos no ambiente de trabalho, porém o ambiente de trabalho proporciona alguns riscos que precisa me deixar atento. Por exemplo, um guarda-corpo fora do lugar, né? Alguma atividade que eu tenho exposição ao risco de queda de altura e eu não tenho a possibilidade de estar usando um cinto de segurança, prendendo o cinto de segurança. São condições do ambiente que provocam acidentes ou desenvolvem algumas doenças ocupacionais.
E outro pilar tão importante, o terceiro pilar tão importante da parte de segurança e que desenvolve acidentes ou doenças, são problemas pessoais de insegurança. Por exemplo, um problema de saúde não tratado. O pessoal que tem labirintite e não trata. Imagina esse cara que tem labirintite trabalhando em altura. Seria bom para ele? É um risco enorme, né? Problemas diversos de ordem social e psicológica. Se o cara não está bem psicologicamente, perdeu um ente querido, né? Desenvolveu alguma depressão, algum problema psicológico, será que isso não pode afetar no dia a dia dele? Será que isso não pode levar ao acidente de trabalho? Você já imaginou isso? Isso é nosso dia a dia, certo? E também tem outros problemas pessoais, como conflitos familiares. O cara briga com a esposa em casa, briga com o filho, com uma mãe, vem trabalhar estressado. Será que isso não pode também ocasionar um acidente por falta de concentração? Pode, né, pessoal? Isso é realidade, isso é dia a dia. E a gente precisa estar atento também a esse terceiro pilar. Outra questão são também o uso de drogas, substâncias tóxicas. Álcool não combina com o trabalho. Nunca combinou e nunca vai combinar. Isso também tem que ser levado a sério. E às vezes também tem a situação que o cara está ali, mas não quer estar ali. Isso é o quê? Desinteresse pela atividade que vai fazer. Muitas vezes ele é contratado por uma função que não esperava ser contratado. Ele está ali só por obrigação ou pelo salário que vai receber no final do mês. Isso também desleixa o colaborador. Faz com que ele faça as coisas mal feito. Quem está fazendo o que não gosta, geralmente faz mal feito. E quem está fazendo o que não gosta, geralmente não vai priorizar a sua saúde e a sua segurança. Então é muito importante conhecer esses pilares. O ato inseguro, a condição insegura e também os fatores psicossociais ou fatores pessoais de insegurança. Isso é importantíssimo vocês levar para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Isso é cultura de segurança. E o cara que trabalha com conscientização no ambiente de trabalho, que trabalha e desenvolve suas atividades em obra com conscientização, é aquele cara que não é omisso. O que é não ser omisso? É você enxergar os problemas do ambiente de trabalho e resolvê-los os problemas. Você enxergar uma extensão lá na obra, dentro de uma poça d'água, é remover ela para não deixar nenhum risco de choque elétrico acontecer. É você ver um guarda-corpo fora do lugar, é chamar o responsável para colocá-lo no lugar e evitar qualquer tipo de risco para outros colegas de vocês. Isso é não ser omisso. É ver e enxergar as possibilidades de risco. Isso é fundamental para quem é consciente no ambiente de trabalho. Certo, pessoal? Isso é fundamental vocês levar para vocês. E ser consciente é fazer o certo. E muitas vezes fazer o certo dói, porque é mudar. E mudar é fundamental. Mudar a nossa parte de consciência é fundamental. E a mudança dói, mas ela é fundamental para a segurança e saúde no ambiente de trabalho. Agora, vamos passar a conhecer cada risco, cada atividade que você vai ter exposição a risco no ambiente de trabalho e como nos proteger. Vamos começar falando sobre um dos riscos mais comuns nos ambientes de trabalho da área de construção civil: o ruído. Esse ruído, nossa, é tão comum, né? Na serra, nas maquitas, nas serras de bancada, os martelos martelando, né? Prego. Todo o ambiente de trabalho, de transformação e construção, sempre tem aquele ruído que ele pode trazer alguns problemas à saúde. O ruído pode trazer várias doenças para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e mental. Vamos conhecer então um pouquinho sobre alguns problemas de saúde que o ruído traz para a nossa saúde. Vamos listá-los aqui para você. Um dos problemas de saúde são dores osteomusculares. Sabe aquela dor quando você chega no final do dia? Dores nas costas, nos ombros, nos braços. Às vezes você até pensa que é aquela gripe que vai vir no outro dia. E passa dias e passa outros dias, aquela gripe nunca chega, mas as dores estão ali. Às vezes pode ser o ruído, né? O ruído não combatido, porque existem formas de se proteger. Outro problema, o estresse. Quem não tem estresse? Quem não é estressado? Eu sou um cara que sofro muito no ambiente de trabalho ruidoso, eu fico estressado no ambiente ruidoso. Se eu não tenho uma proteção adequada, eu fico extremamente estressado com aquele local. Outro é insônia. Você sofre de insônia? Você não dorme bem à noite? Acorda várias vezes. E às vezes até quando deita para dormir, sente aquele zumbido no ouvido, aquele barulhinho no ouvido, que parece que você ainda está lá na obra. Isso pode ser um problema
pela falta da proteção individual. Problemas cardíacos. Você pode desenvolver problemas cardíacos através do ruído. Ansiedade. Você é ansioso? É muito comum as pessoas serem ansiosas. E o ruído também traz isso para o nosso corpo, para a nossa mente. E outro problema muito comum, comprovado por estudos, a impotência sexual. Tanto para homens quanto para mulheres. Você que está exposto a ruído sem a devida proteção, você pode correr risco dessa lista de problemas de saúde que o ruído traz para a nossa cabeça, para a nossa mente, para o nosso corpo. Então fique ligado. Conheça então agora como se proteger do ruído. Mas Fernando, como se proteger? Usando o equipamento de proteção individual. Todo mundo conhece EPI, né? Todo mundo sabe que o equipamento de proteção individual é essencial para algumas atividades no nosso ambiente de trabalho. Então, por isso, é importante saber que existe uma forma certa de se utilizar. E tem uma diferença muito grande de usar o EPI e vestir o EPI. Vamos lá para um exemplo. Eu pegando o meu protetor concha aqui. Eu estou usando nesse momento ou estou vestindo ele? Tem uma diferença bem grande, né? Eu estou usando ele ou estou vestindo ele? Existem formas certas de se utilizar o equipamento. O protetor auricular, ele é um equipamento 100% aprovado para a atenuação do ruído, a diminuição dessa exposição que você tem aí no canteiro de obras. Então, formas certas de utilizar é fundamental conhecer. Vamos lá conhecer cada um, começando pelo nosso tipo concha. É bem importante a gente conhecer alguns detalhes. Pessoal, todo equipamento de proteção individual, nós temos a obrigação de utilizá-lo para as atividades que nos destinam, que é a atividade de trabalho. E assim como a responsabilidade de usá-lo, você também tem a responsabilidade de conservá-lo e guardá-lo, que é tão importante quanto usar, porque manter ele em condição de uso vai garantir que ele vai ser eficiente para a sua proteção. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Esse protetor concha ele é muito simples de utilizar. Ele é um equipamento que a gente encaixa na sua orelha, certo? Aqui na lateral você dá uma encaixadinha para a orelha entrar dentro do protetor e está pronto. Não tem segredo. Essa é a garantia que você vai estar protegido do ruído. Mas a parte de conservação dele, que é a responsabilidade sua, você é o dono do EPI, por isso que ele é um protetor individual, protetor de segurança individual. Cada um tem o seu e é sua responsabilidade cuidá-lo. Vamos lá. Aqui internamente do equipamento, a gente tem uma espuminha, que ela é removível, certo? Essa espuminha aqui você pode lavar ela uma vez por semana. Toda sexta-feira você vai passar uma água nela e vai deixá-la lá no seu ambiente de guarda-volumes ou ali no seu armário para secar. Mais uma espuminha interna aqui que a gente pode estar lavando. Essa espuminha aqui. Você pode passar uma água, lavá-la e deixá-la secando lá no final de semana no seu armário. E dentro do equipamento, aqui dentro do equipamento, você deve passar um papel toalha, um paninho para secá-lo. Porque aqui dentro, pessoal, pode haver fungos devido à umidade do nosso próprio suor e à sujeira do ambiente de trabalho, a poeira. Então, tem esse acúmulo, vai formar fungos aqui, bactérias e vírus que podem até ser inseridos dentro do seu ouvido e desenvolver algum tipo de infecção. Isso é muito perigoso e é ruim de tratar. Então, é muito importante fazer essa manutenção básica aqui uma vez por semana, é sua responsabilidade de fazer. Outro equipamento é o nosso protetor um pouquinho mais comum, que é o nosso protetor plug, famoso plug, né? Esse aqui é excelente. E muitos me perguntam, Fernando, qual que é o melhor? Qual que é o mais eficiente? Depende. Depende da exposição do seu ruído no ambiente de trabalho e principalmente a forma que você usa. Se você usar corretamente os dois vão ser eficientes. Só a gente avalia muitas vezes as condições do ambiente. Esse aqui, a responsabilidade de limpeza, guarda e conservação é diária. Esse equipamento aqui, esse pequenininho que você está vendo aqui, é bem de pertinho, esse pequenininho aqui, ele precisa ser lavado todos os dias. Todos os dias deve passar por higienização. Eu usei durante a manhã, no meio-dia, eu vou lá e vou lavar. Porque como ele é inserido dentro do orifício do aparelho auditivo, ele tem contato com a cera do ouvido. Essa cera do ouvido, no momento que você pendura no pescoço lá que não tem ruído, vai pegar sujeira e você vai ter depois inserindo de novo sujeira no seu ouvido, levando bactérias, fungos e vírus
para dentro do seu ouvido. Então, esse equipamento, que é um pouquinho diferente, é muito importante você lavar todos os dias. Todos os dias, no final de cada turno, passe uma água e deixe pendurado até mesmo no seu pescoço limpinho. E no final do dia, guardar. Guardar lá no seu armário, guarda-volume da obra, que fica à disposição. Nesses equipamentos aqui, pequenininhos, o plug, ele vem a caixinha dele também. Você pode estar enrolando ele todo dia bonitinho assim, como ele veio de fábrica, certo? E guardando dentro da caixinha. Garantindo que ele não vai ter exposição à sujeira lá no ambiente de trabalho. Certo? Mas esse aqui, ele tem um jeito correto de se utilizar. Que isso é importante a gente ressalvar. Eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo. O primeiro passo, essa cordinha aqui, ela não é só para pendurar no pescoço, não. Essa cordinha aqui, você pode dar um nó na ponta dela aqui. Esse nozinho aqui vai ser o meu marcador de lado. Esse nó sempre eu vou usar no lado direito da orelha, do ouvido, meu ouvido direito. Certo? Como que eu insiro ele? Simplesmente insiro assim? Não, isso é incorreto. Você vai sempre pegar a mão por cima da orelha, vai inserir o equipamento aqui, abrindo a boca sempre assim. Ah! Com isso vai sair o ar do teu orifício auditivo e vai se encaixar direitinho o seu protetor ali. Do outro lado, a mesma coisa. Passa a mão por cima, puxa a orelha e... Ah! Com isso você vai ter um abafador funcionando 100%. Você não vai estar apenas vestindo o EPI, mas vai estar usando o EPI. Mas isso quem vai ter que fazer é você. Por isso desse treinamento, dessa aula de integração de segurança, para ensinar você a utilizar o equipamento de forma correta. É uma responsabilidade sua fazer essa utilização. Certo? Usei, higienizei. Vou higienizar sempre depois da utilização. Certo, pessoal? Essa é a forma de se proteger com relação a ruído. A exposição a ruído nos ambientes de construção civil tem que ser feita através ou de proteção auricular tipo plug ou através do nosso concha, famoso concha aqui, que nos ajuda bastante também na construção. Certo, pessoal? Vamos conhecer mais um risco na sequência? Vamos conhecer agora os riscos de quedas de materiais e pessoas. Um risco que traz muitos acidentes e tira muitas vidas no ambiente de trabalho da área de construção civil. É um dos riscos mais perigosos que a gente tem na construção e por isso a gente precisa levar ele muito a sério. Um treinamento de trabalho à altura bem executado, prático e teórico é fundamental para a sua formação. E as orientações que vamos passar agora também são fundamentais para essa integração. O risco com quedas de materiais são muito perigosos e podem deixar rastros de acidentes pela obra. Por isso, prenda bem suas ferramentas junto ao corpo e evite soltar materiais em áreas de quedas como periferias, aberturas de lajes, poços de elevadores e abertura de outros locais de trabalho. Sempre podemos ter pessoas pavimentando ou até mesmo circulando pelo ambiente e você atingir ela. Então, use 100% do tempo o capacete. Este que pode proteger a sua vida. Esse pode fazer totalmente a diferença no dia a dia da obra para você também. Então vamos cuidar, pessoal, cuidar muito a parte de periferias, onde existem guarda-corpos, onde existem aberturas de laje, mantê-los esses lugares sempre isolados, sinalizados e fechados. Ambientes que podem cair materiais ou pessoas devem estar sempre no nosso radar de segurança. Eles precisam estar sempre fechados, sempre muito bem fechados para evitar qualquer tipo de material. Os nossos guarda-corpos possuem rodapés de segurança para evitar essa queda de materiais em outros ambientes abaixo do nosso nível de trabalho. Ele evita com que pessoas transitando pelo ambiente de trabalho se desequilibram ou tropeçam e venham a cair em ambientes de risco. Então mantenha o guarda-corpo sempre no lugar. Isso é fundamental. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a proteção craniana, que é através do uso do capacete de proteção individual. Este é o nosso capacete, o nosso salva-vidas, né? Capacete tão importante para o nosso dia a dia de trabalho. Este capacete é simples. Ele é um capacete de abas, leve, confortável e muito seguro, que pode salvar a sua vida. O capacete, ele tem uma regra importante, o uso da jugular. Essa jugular vai evitar que qualquer tipo de material que bate em sua cabeça, o capacete não saia da sua cabeça, evitando outro problema muito mais sério
com relação à proteção do seu crânio. Então, use sempre a jugular. É muito importante a utilização dessa jugular para a efetividade da segurança do capacete. Então, sempre que receba seu capacete, confira se a sua jugular já está conectada a ele. Caso não esteja, contate a segurança que a gente vai resolver para você. Certo? Essa é a regra do nosso capacete de segurança. E risco de queda em altura. Como que eu me protejo, Fernando? O que eu tenho hoje disponível na empresa que eu preciso estar atento? Quando eu vejo esse tipo de imagem no próximo slide, isso significa o quê? Afaste-se, perigo. É muito importante ter isso em cabeça, pessoal. Isso que você está vendo na imagem não pode acontecer na nossa empresa. Guarda-corpos devem ser fixos e não devem ser removidos do local onde ele está protegendo o risco de queda de altura. Ele estando no seu lugar vai proteger o risco de queda de materiais no ambiente abaixo e principalmente vidas. Vidas não serão ceifadas pela falta dessa proteção. Então, se você for fazer qualquer tipo de atividade além da periferia do nosso guarda-corpo, sempre contate um responsável para a gente estar colocando linhas de vidas para você utilizar o cinto de segurança que a gente vai ver mais para frente. Nunca pode ocorrer essa situação no ambiente de trabalho. Guarda-corpo é para proteger áreas de risco, não ficar em locais que eles não têm função nenhuma. E olha aí, uma proteção para trabalho em altura, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Lá na construção de pilares e lajes, vigas, na construção, né, e armação de ferragens, a gente tem essa exposição a risco de trabalho em altura, né? Temos o risco também, sabe aonde? Lá no levantamento de alvenaria, você pedreiro, né? Tem exposição à periferia para levantar a parede, rebocar. Temos a exposição também na fase de acabamento, lá naquela situação de reboco da parede perto das janelas. Pessoal de gesso também tem aquela exposição. Levanta o tablado, fica na linha da altura da janela e trabalha com aquela área de risco ali. Nesse momento você tem que estar de cinto, desde que não tenha uma proteção coletiva para você ali. E o cinto de segurança é tão importante, pessoal, tão importante para o nosso dia a dia, desde que ele seja usado corretamente. Ele precisa ser usado corretamente. Pro cinto também vale a situação de usar e vestir. Nesse momento que eu estou aqui gravando para vocês essa aula, eu estou vestindo o cinto. Eu só estaria usando ele se eu tivesse com o meu talabarte preso na linha de vida. Aí eu estou usando o cinto. Isso é usar cinto. É quando ele está preso em um local que evita que eu caia. Esse é o grande segredo. E para o uso do cinto, é muito importante a gente falar sobre ele. Coisas que você precisa fazer diariamente, que é o checklist do seu EPI, do seu cinto de segurança. Conferir se as costuras não estão com problema, conferir se os tecidos não estão desfiando, principalmente perto dessas fivelas metálicas. É muito importante você fazer isso todo dia. E tem várias fivelas que você for observar. Depois, no detalhe, a gente vai mostrar para vocês. Isso é fundamental. Isso é fundamental para vocês. Certo? Conferir se o nosso talabarte está em condição, se as travas de segurança estão funcionando. Isso vai garantir a eficiência do equipamento na hora de usá-lo. Por enquanto, estou vestindo. Vestir e usar. Nunca esqueçam disso. Tem diferença. E faz todo sentido. Certo? Vamos mostrar agora, detalhe por detalhe do cinto, para você conhecer um pouquinho mais e aprender que o cinto fala com você. Eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos conhecendo aqui o cinto. É muito importante a gente conhecer ele. Quando a gente entrega o cinto de segurança para o pessoal na obra, o pessoal olha a primeira coisa, essa letrinha aqui, ó, letrinha P, e pergunta para mim: Fernando, você está me entregando um cinto tamanho P? Não. Agora a gente vai aprender que o cinto conversa com a gente. Ele dá as informações técnicas dele próprio. Esse cinto aqui, por exemplo, tem um pezinho aqui porque ele indica que essa ancoragem lateral que eu tenho aqui e tenho aqui, ela é uma ancoragem de posicionamento, que eu não vou utilizar ela para quedas, somente para posicionamento, que é para aquelas atividades que o pessoal faz em telecomunicação, o pessoal da Celesc, né, o pessoal da energia elétrica sobe nos postes, eles prendem aqui nesse ponto de ancoragem o cinto e passa em volta da estrutura para se posicionar, somente para isso. Esse não pode ser utilizado como ancoragem para queda, nunca. É um ponto de posicionamento, por isso desse pezinho aqui, certo?
Outra parte que o cinto fala com a gente é as ancoragens. E vocês já perceberam que alguns cintos têm essa escrita aqui? O que significa esse A2? Esse A2 significa ancoragem 2, que é a ancoragem peitoral, né, que está preso o meu cinto agora nesse momento aqui. É a ancoragem peitoral. E existe outra ancoragem no cinto? Tem duas. Então, a outra é aqui nas costas. Você vai observar aí que tem um A bem grande aí nas minhas costas, que é a ancoragem dorsal, que você vai utilizar praticamente quase todo momento na construção civil. Para manter seus braços livres, você vai ancorar aí nas costas. Se você vai subir numa estrutura, você pode prender no peitoral. Então, o cinto ele fala com você. Aprenda a conhecer os sinais que o cinto dá. A2, P de ponto de ancoragem e o A de ancoragem. Certo? Esse é o nosso cinto. E outros detalhes que é muito importante a gente ver é as costuras. Ver se as costuras estão intactas, sem nenhum desfiamento. Próximo às fivelas metálicas, você tem que cuidar o desgaste do cinto, se ele não está desfiando também. Isso é muito importante. E o cinto, ele deve estar confortável, leve, ergonômico para você. O cinto deve se adaptar ao seu corpo. Ele não precisa ficar muito justo e também não muito solto. Ele tem que ficar confortável para você fazer os seus movimentos naturais no ambiente de trabalho. Você consegue se agachar, carregar materiais, se erguer, se esticar, subir escadas, descer escadas sem nenhuma dificuldade. O cinto tem que ficar confortável para você. Certo, pessoal? Essas são as dicas de uso do cinto de segurança que eu deixo para você nessa aula de integração. Outro equipamento muito importante para o nosso dia no ambiente de trabalho da construção civil, principalmente para riscos de trabalho à altura, a gente tem o nosso trava-queda retrátil, que é praticamente uma novidade dentro da construção real hoje do dia a dia aí da nossa empresa. A gente adquiriu esses equipamentos para fazer as atividades nas periferias. Aonde o seu talabarte não alcança, esse rapazinho aqui vai te ajudar. Esse talabarte trava-queda retrátil, ele vai fazer o sistema parecido com o cinto de segurança do carro que você usa no dia a dia no trânsito. Ele faz esse movimento aqui para tu ter facilidade de alcançar situações, atividades que que impeçam a utilização do talabarte comum ou tradicional. Esse trava-queda vai fazer isso. Você vai prender esse gancho na linha de vida, no cabo de aço ou na estrutura que você tem à disposição. E esse gancho pequeno você vai prender no cinto para conseguir se movimentar. Se movimentar para lá, para cá. E se você sofrer qualquer tipo de queda, ele vai travar. Ele impede que você caia. Ele faz a trava da queda. Por isso o nome dele de trava-queda. Então, conhecendo um pouquinho melhor, o trava-queda ele é simples, ele é leve, esse equipamento aqui, dessa marca específica. Você prendendo ele na estrutura, você vai conseguir prender esse gancho menor aqui no teu cinto e você vai conseguir se movimentar. Para lá, para cá, para lá, para cá. Em distâncias, no caso desse equipamento, até 3 metros. Certo? E se você sofrer a queda, ele trava. Ele não deixa você continuar a fazer o movimento. Por isso o nome dele de trava-queda. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai se encontrar na obra lá, você me chama. Outros riscos que a gente corre lá no nosso ambiente de trabalho da construção civil é a proteção das nossas mãos, cortes, lacerações e até mesmo o próprio desgaste e contato com alguns agentes que pode prejudicar a nossa pele, que a gente chama de doenças dermatológicas, né? Então é muito importante, pessoal, a gente fazer a proteção da nossa mão. Né? Até mesmo eu brinco muito com vocês na obra, para vocês usar a luva, fazer a utilização da luva da forma correta, em momentos corretos, para chegar em casa e fazer aquele carinho na prenda, não é bom? Ter as mãos bonitas, sem calo, sem machucado, no inverno sem corte na mão, que dói o dobro no inverno. Isso faz a diferença, isso é qualidade de vida, pessoal. Então a proteção do uso de proteção individual, né, das luvas é muito importante também, certo? Vou mostrar para vocês agora alguns detalhes que a gente tem para a utilização da luva. Eu trouxe 2 modelos muito comuns em obra aqui para vocês acompanhar. Vamos começar com essa pretinha, famosa aqui dos carpinteiros. O pessoal utiliza muito essa luva aqui, né? Conhecem? Lembram dela? Está aqui comigo. Essa luva aqui ela é excelente, é uma luva multitato que facilita
a parte de manipulação de equipamentos, de materiais, madeira, tudo aquilo que a gente transporta e movimenta na obra, essa luva aqui acaba ajudando bastante, que ela protege a sua mão de agentes mecânicos. Aqueles acidentes, cortezinhos, raspada na mão, essa luva vai te ajudar bastante, certo, pessoal? Mas tem alguns itens que é importante a gente falar para vocês com relação ao uso dela. Para a utilização dela, é muito importante você vestir ela com cuidado, certo? Ajusta na sua mão para ficar confortável e principalmente o tato dela facilitar na hora da pega dos materiais. E na hora de tirar, pessoal, o pessoal faz muito isso aqui, ó. Puxar os dedos. Isso aqui vai acabar machucando a luva, vai acabar diminuindo o tempo de utilização dela também. Porque ela rasga, ela vai rasgar com mais facilidade. Então, quando você está com ela na mão e vai tirar, tire dessa forma assim. Não importa se fica no avesso. Não importa, que assim você não vai forçar as costuras dos dedos. E ela vai durar muito mais para você. Aí depois você desvira ela aqui, automaticamente os dedos já vão sair para fora. Certo? Essa é uma dica bem importante. E vale também para a nossa luva de látex, lá que os pedreiros utilizam bastante lá na hora de fazer alvenaria, de lidar com massa, né? Aquela atividade lá que tenha mais contato com agentes agressivos do cimento. Você utiliza essa luva aqui, ela vai evitar dermatoses, desgaste da mão, né, doenças da pele, isso vai ajudar bastante. E na hora de tirar é a mesma coisa, o pessoal acaba puxando os dedos da luva de látex aqui, ela arrebenta, ela rasga, porque ela sofre alguns contatos com a parte de cantos vivos, né? Então, evitar de puxar os dedos. Sempre quando vai tirar a luva, puxa pelo cano dela. E aí depois você desvira, certo? Esse é o detalhe importante que a gente deixa para vocês aí com relação à luva. Certo, galera? Então, proteção das mãos também é fundamental para a segurança e saúde no ambiente de trabalho. Outro risco muito comum na construção civil é a projeção de materiais particulados. O que é isso, Fernando? Fala na minha língua. São materiais que podem ser projetados contra a sua face. Vamos dar exemplo. O pessoal cortando madeira, salta cavacos de madeira no seu olho. O pessoal fazendo a desformando laje, você sabe o que é isso. Cai material de cima da laje e pega no seu olho. É um material projetado. Também existe o risco do pessoal da carpintaria. Carpinteiro, você carpinteiro, está pregando lá o prego, erra a martelada, o prego salta e vai num colega e pega no olho do colega. Temos vários relatos de acidente com a proteção do olho. Muito importante é o uso do óculos. Óculos de proteção. Aqui eu tenho óculos de lentes escuras que vocês também têm acesso aí na empresa. Esse óculos é fundamental para a proteção do seu olho na hora de fazer essas atividades. Proteção na hora de carpintaria, na hora de cortar materiais, na hora de cortar cerâmica, você aí azulejista, né, que faz o corte de cerâmica, a projeção daquele material no seu olho é muito perigosa. E pensa você perder a sua visão. O quão triste vai ser a sua vida sem poder enxergar a própria família. Isso é fundamental. Então, a proteção dos olhos é fundamental. E o uso de óculos vale também aquela historinha. Usar e vestir. Vestir o óculos ou usar o óculos. Tem diferença, né, pessoal? E o pessoal muitas vezes deixa lá pendurado no preguinho o óculos e tem a preguiça de buscar lá para proteger os seus olhos. Seus olhos que são uma ferramenta de trabalho também. Então, eles merecem a proteção devida. E o uso do óculos é fundamental. Guarda e conservação também é importante. O pessoal me procura muito para fazer a troca desse óculos aqui semanalmente. Mas o óculos, ele não risca usando. Quem usa óculos no dia a dia sabe que o óculos não risca usando. Ele risca quando a gente guarda, quando a gente joga no canto da obra, quando a gente deixa jogado em qualquer cantinho, quando a gente não lava o óculos de forma correta, ele risca. Mas usando ele não risca. Então, por isso que é responsabilidade sua fazer a guarda e a conservação desse EPI tão importante quanto os outros. A guarda e conservação é responsabilidade sua. A gente já conversou sobre isso nessa integração. Então, limpar, lavar e guardar em local correto é sua responsabilidade. Cuide do seu óculos e cuide dos seus olhos. Outro risco muito comum na construção civil
mais eventual do que habitual é a proteção respiratória, a poeira, pessoal. A gente tem alguns momentos da construção que existe a exposição à poeira. Varrição, corte de tijolo, corte de cerâmica, na parte de gesso, principalmente lixação de gesso e lixação de paredes, existe essa exposição. Naquela fase do acabamento, né, limpeza e organização da obra também. E para isso, existe protetor específico para isso. O nosso EPI de proteção respiratória, que é o quê? A nossa máscarazinha de proteção, que é uma PFF2 aí, simples de utilização, que eu vou mostrar alguns detalhes de uso dela também. Não é simplesmente vestir o EPI, tem que se usar ele e usar da forma correta. Vamos lá para o passo a passo? Pessoal, vestir essa máscara é exatamente isso que acontece muitas vezes lá na obra. O pessoal faz isso, simplesmente isso. Só isso. Isso é usar o EPI? Não é, pessoal. Está vestido errado. E vestir errado o EPI, ele não vai ter a sua eficiência. Então, por isso, pessoal, tem a forma correta de fazer isso. Certo? Como? Vamos lá, passo a passo. Primeiro passo, você encaixa em seu queixo a máscara, ok? Puxa o elástico para cima e encaixa atrás da cabeça, correto? Esse elástico ele é único, mas ele se reparte em dois. Então, um elástico vai em cima da cabeça e o outro vai ficar em sua nuca, correto? Esse aqui que é o formato correto do elástico. Depois de fazer isso, aqui em cima do seu nariz tem uma lata costurada junto à estrutura da máscara, que serve para moldar do seu nariz. Molde ela conforme o seu nariz, conforme o tamanho, conforme a largura do seu nariz, correto? E aí está vestido a máscara de forma correta, certo? Você pode fazer um teste de vedação prático nela. Como? Você bota a sua mão em cima da máscara, só coloca em cima da máscara assim, não precisa forçar, apertar, só larga a mão em cima do rosto assim e assopra. Se você sentir o ar sair por cima ou por baixo, é porque a máscara não está vedando. A máscara não está fazendo a vedação certa, ela não está vestida correta, ou até mesmo ela pode ser pequena para o seu rosto ou muito grande para o seu rosto. Aí você procura a segurança do trabalho que a gente vai verificar essa situação. Outra regra básica, pessoal, do uso e utilização da máscara. Qual que é? Eu vou tirar ela aqui. Não pode se ter barba. Barba e máscara não pode. Se você tem a barba muito grande, a máscara não vai ser eficiente, porque a própria poeira vai passar por baixo dos fios da barba e vai estar entrando no seu aparelho respiratório. Então, evite o uso de barba na hora de utilizar a máscara. Essas são as dicas de segurança para proteção respiratória que a gente fornece para vocês nessa aula de integração. Olha que assunto interessante. O que tem a ver com segurança do trabalho? Você deve estar pensando isso agora, né? Mas a organização e a limpeza também faz parte de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Vamos pensar comigo. Na sua casa, como é que é na sua casa? A sua casa é limpa? É organizada? É suja? Você consegue conviver em um local desorganizado, sujo, cheio de coisa jogada pelos cantos? Nada funciona assim, gente. E na obra não é diferente. As coisas precisam estar no seu devido lugar. O lixo, na nota de lixo, os materiais resíduos em seus locais de descarte e também que o pessoal leva embora depois da obra. Tem tudo isso definido na nossa obra. Se encarregue de conversar com o encarregado e entender aonde que vai cada coisa no seu local de trabalho. Isso é fundamental. Manter a obra limpa e organizada evita acidentes. Imagine só, aquelas madeiras da desforma todas jogadas no chão. Não existe pregos ali, pontas de prego. Será que eu não posso, naquele ambiente desorganizado, bagunçado, pisar num prego, machucar meu pé? Criar até um problema aí com um tétano, uma doença devido a esse risco? Isso é organização e limpeza. Então, sempre que você fazer desformas, né, o desmonte de materiais, até mesmo demolições, remova do local.
vai removendo os materiais para os seus locais e destinos que a gente já tem pré-definido na obra. Conheça esses locais. É fundamental para a segurança e saúde de todos dentro da construção. Outro problema muito comum, a limpeza e organização dos vestiários. Como é que está o seu armário? Você está levando a sua roupa para fazer a higienização em casa? Lavando o seu uniforme, limpando os seus calçados? Eu posso chegar e fazer uma visitinha na obra e ir lá no seu armário, eu vou encontrar ele limpo? Como é que está teu armário? Faz parte e obrigação sua de limpá-lo, de organizá-lo e mantê-lo organizado. Isso é muito importante. E os banheiros da obra, como é que está? Como é que você faz a utilização dos banheiros? Como é que você faz o seu xixi, as suas necessidades lá na obra? No banheiro? E quando vai no banheiro? Você faz corretamente? Você respeita aquele ambiente sabendo que outro vai utilizar depois? Isso é muito importante, né? Faz a gente pensar. Utilize o banheiro como você faz na sua casa. Isso faz parte de higiene corporal e higiene coletiva no ambiente de trabalho. Isso é saúde, gente. Ter um ambiente para nós fazermos nossas necessidades fisiológicas limpo e organizado também faz parte de segurança. Usar os equipamentos disponíveis dentro do banheiro e utilizar e jogar na lata de lixo faz parte de segurança. Não é porque tem alguém que faz a limpeza do banheiro que eu vou usar ele de qualquer jeito e depois essa pessoa que limpa. Isso aí não é segurança e não é trabalhar em equipe. Faça como se fosse na sua casa. Utilize os locais como se fosse da sua casa. Você passa mais tempo dentro da obra do que na sua própria casa. Você passa 8, 9, 10 horas trabalhando na empresa, utilizando todos esses locais e 3, 4 horas em casa com a sua família, depois você está aqui de novo. Como não ser um ambiente limpo e organizado? Pense nisso e coloque em prática isso. Não urine no chão, utilize o banheiro de forma educada, sabendo que outra pessoa depois vai utilizá-lo também. Certo? Limpeza e organização é fundamental para a construção civil e ela depende de você, da sua consciência. Fazer o certo é possível. Outro assunto importantíssimo que a gente vai tratar com vocês agora é a questão da movimentação de carga. Nas nossas obras, possuem gruas de movimentação de cargas, elevadores de movimentação de cargas. Principalmente nos locais onde a grua está trabalhando, a gente tem que estar atento, pessoal. Atento às sinalizações de segurança que possuem no local, né, isolamentos de área. Verifique se não existe lá fita zebrada. Fita zebrada, tão simples, tão utilizada, né? Inclusive aqui no nosso cenário, para sinalizar o local que a gente precisa ter atenção no ambiente de trabalho, certo? Lá na obra, a gente tem que ficar atento às movimentações aéreas. A grua issa seus materiais e movimenta no perímetro da obra. E é fundamental nunca, estou falando nunca, se manter embaixo das cargas. Esse equipamento ele é extremamente seguro, porém existem falhas. É possível ter falhas. É possível ter falhas que façam com que materiais caem desses equipamentos. E a gente tem histórias para contar sobre isso. Então, nunca, pessoal, no momento que tem a movimentação da carga, você tem que se afastar do local e nunca ficar sob ela, certo? Esse é um grande detalhe, uma coisa muito importante que você deve respeitar. E essa é uma obrigação sua, de não se manter embaixo de cargas em movimentação. É uma obrigação sua, como colaborador, como consciente no ambiente de trabalho. O operador vai orientar, o operador vai cuidar de você, mas o principal é você se cuidar com relação a esses riscos. É muito importante. Respeite as sinalizações e respeite as cargas em movimentação. Então chegamos, pessoal, na etapa final de encerramento da nossa aula de integração de segurança do trabalho na obra, na construção civil. A gente quer que você pense em tudo que a gente passou para vocês nesse momento. Desde lá do início, quando a gente falou sobre ato inseguro, condição insegura e fatores pessoais de segurança. Eles são fundamentais para a nossa segurança. Lembre sempre dos detalhes do uso do equipamento de proteção individual para cada risco que a gente encontra dentro da construção. Dê valor para a sua vida. Cuide de você e não seja omisso. E a gente conta muito com a sua colaboração. Você, lá na obra, faz totalmente a diferença para a nossa empresa
e faz totalmente a diferença para o processo de trabalho. Seja mais que um colega de trabalho. Nenhum trabalho é mais importante do que você fazer ele com segurança. A segurança sempre estará em primeiro lugar. Obrigado e um grande abraço e bom trabalho.